Está no ar agora, Bizu X, o seu BizuCast Express. Por que o Maduro é o único gordo da Venezuela? Ninguém sabe isso é muito escancarado, mas ainda assim, esse discurso bonito, como você falou do taxista, ele ainda cola porque ele representa toda a revolta que nós temos de tudo. Toda injustiça que eu me sinto. Então é um discurso mais fácil inicialmente da gente, eu como jovem, achava interessante o discurso, porque parece mais correto, mas no final, se você for ver, o capitalismo distribui muito mais alimentos e riqueza do que o comunismo. Isso é óbvio, latente. Agora, olhando para as ideias, não tanto para as pessoas, as ideias estão corretamente apontadas aí pelo André, né? Tem que ser temporário, tem que ser dessa forma. O intuito, se for atingido esse, é o ideal. A questão é que ainda assim a gente tem que enfrentar aquele conceito político que é a boa e a real. O que é a boa? É o bom motivo, é a boa motivação que eu tenho para falar disso. E qual que é a real? A real é que eu quero me alimentar disso. Vamos distribuir dinheiro, mas com o dinheiro dos outros, né? Não do meu. Então, teve até uma polêmica aí do Felipe Neto agora nas redes, que ele falou isso, sou rico tal, e tudo bem, não tem problema, mas não preciso dividir o meu. Mas como? Aí o pessoal começou a questionar ele, não, mas peraí, eu não tô ferindo nenhum pobre, eu só sou rico, não tem problema. Não, mas se você ser rico, faz alguém ser pobre. Então, não, ele defende essa distribuição de riqueza. E falou, por que você não divide a sua? Porque é esse modelo. Capitalismo para mim, socialismo para vocês, né? Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter, porque essas boas ideias, André, infelizmente, às vezes vêm como uma boa ideia, não a real que as pessoas estão querendo dizer, né? E é uma confusão danada, porque a gente não consegue, a princípio, saber, tem que deixar rolar e ver os efeitos, né? Só os efeitos, deixar 100 anos, sei quantos milhões de mortos. A gente vai ter que ir vendo isso. No Brasil, deixa lá um presidente, agora vai outro, agora vamos ver isso, vamos ver aquilo. O que está acontecendo? Qual é o resultado? O resultado mostra qual era real, né? Aumentou o imposto, diminuiu o imposto, o que fez, né? Aumentou a liberdade econômica ou reduziu a liberdade econômica? Dificultou a gente ter mais igualdade? No final, muitos ímpetos de igualdade aumentam a desigualdade, infelizmente. Acho que é por aí. Mas o que o André colocou, concordo com o conteúdo, tá, André? A ideia é essa, o Albino fez um disclaimer aqui sobre a pessoa. Assim, eu desconheço isso que o Bruno tá falando, mas se ele tem mais conhecimento. É legal olhar. A opinião dele, vamos olhar, mas a entrevista em si me pareceu uma pessoa inteligente, com ideias boas. Sim, claro. Assim, se na prática é assim, eu realmente desconheço. É assim. E é que ela já é uma figura carimbada, né? É que nesse Kim Kataguiri, né? A gente tá falando de política, mas só pra fechar esse bloco. O Kim, cara, quando ele era do Movimento Brasil pra Rua, que ele ia lá e desafiava aqueles políticos velhos, pô, eu adorava ver os vídeos dele. Aí quando ele virou um político político, aí ele virou um político velho. Mais novo, é a única diferença. É a mesma coisa da Tabata, entendeu? E quando ela fala, e o Kim, tirando de contexto, se você coloca ele num programa de rádio lá e ele vai falar das ideias neoliberais, vai falar de keynesianismo, né? Pô, legal. Agora, e como que é na prática? O que ele de fato defende disso? O que ele tá fazendo de prática fazendo isso? Nada. É discurso. Então, assim, ele e a Tabata... Quer poder. Ele e a Tabata, se fosse colocar os dois dentro de um saco de ráfia e fosse trocar com um saco de cocô de galinha, a gente ia ter que devolver R$50. É o objetivo real e o objetivo bom, né? O bom é esse discurso. Mas ainda assim, Albino, tem aquele conceito de ser alguém que é freio para um sistema. Mesmo assim, mesmo tendo combinado, ele tá atacando, tá evidenciando. Já ajuda o aumento de consciência. Vamos ver o exemplo. Vamos pegar um exemplo de um país democrático, por exemplo, como a Inglaterra, né? A Thatcher fez muito bem pra Inglaterra. Só que teve uma hora que se tornou tóxico, né? O Churchill cara, quem que vai falar mal de Churchill? Apesar que hoje em dia estavam lá querendo pichar a estátua do Churchill. Mas a entrada do Wilson foi importantíssima, né? O Wilson era da esquerda. Então, assim, essa alternância de poder é importante, porque um defende a bandeira do outro e a coisa vai indo para um lado que é melhor para a população. E no final, a gente tá falando de riqueza. E um povo pobre e miserável é o que a gente não quer. Ninguém quer. Quem que pode acordar cedo e falar assim, eu quero um povo miserável? Né? Ninguém quer, pô. Tem que ter direita, tem que ter esquerda. Se não tiver esquerda, vai ser um exagerado. Sem essas pautas. Se for só esquerda, vai ser o que a gente já viu que a esquerda gera nos países. Então, assim, tem que ter o equilíbrio, tem que ter essas discussões e tem que ter aumento de consciência. O problema tem que ter gente com um pouco mais de honra
com um pouco mais de propósito no mundo político. Mas isso só tem quando a população inteira aumentou sua maturidade, porque o político ele só é uma partezinha da população. O político, ele é a representatividade da população. Exato. O Brasil é um país de bandidos. É um país do gato net, é o país do jeitinho, ainda é. Se a bicicleta tiver encostada no poste e não tiver com o negócio, eles levam. Então, assim, o político, ele representa bem a população. Exato. Então, assim, o segredo é base familiar, educação formal e familiar, e geração. Geração fala, nossa, olha que porcaria que vocês fizeram. Vamos combinar aqui o jogo? E se um dos nossos coleguinhas vier com esses ímpetos aí, a gente não deixa ele avançar. Vamos combinar isso? Mas, ó, quem for mais forte entre nós, que não deixou ele avançar, não vai se tornar ele, hein? Esse que é o desafio humano, Albino, porque a revolução... Que é a frase do Nietzsche. De tanto você olhar pro abismo, o abismo olha pra você. De tanto combater demônios, você se torna um. Exatamente. É o Nietzsche que disse. Exatamente. É a história do Rambo lá, ajudando, né, o povo afegão a lutar contra os russos. E treinou até o Bo Gritz lá, que é o Rambo verdadeiro, né, que é a verdadeira história do Rambo, que inspirou o First Blood, o livro e tudo mais. Ele treinou os afegãos lá e depois viraram os caras, né, que eles combatiam. Então, os inimigos, E os rebeldes, quando assumem o poder, viram os novos tiranos. E isso é cíclico, nunca acaba. Uma vez a gente aceita isso, a gente entende melhor o mundo, né? Sim. Então, todos esses ímpetos, uma hora, vão virar a nova força opressora. E a meritocracia vai estar sempre sofrendo nesse meio desse embaralhamento. No final, é o yin e yang, né, Albino? O mal sempre vai existir pra gente saber o que é o bem. Exato. Acho que não tem fim isso, cara. Eu acho que a gente aceitar que assim é a melhor coisa. Porque que época que foi melhor? Depende do ponto de vista, mas é lógico que a gente tem mais visão humana hoje, mais consciência, mas olha as maldades que ainda temos, né? De outros aspectos, né? Então, no final, o mundo tá melhorando. Apesar de ser um discurso meio de senhor de idade, falar assim, o mundo piorou. Poxa vida, né, cara? Criançada hoje em dia falando 2, 3 línguas, né? A gente... a comida melhorou, a gente tá vivendo mais. O avanço, é o avanço do conceito. A gente avança. É o avanço do conceito do respeito à internet. Eu olho mais no aspecto amplo, o aumento do conceito do que é respeito pelas pessoas. É viver em harmonia com toda a criação. Essa frase é muito famosa. O objetivo é viver em harmonia com toda a criação. Ou seja, é a gente saber viver em harmonia com os animais um pouco melhor, né? Eu, se puder, né, e tiver a possibilidade de comprar um frango de uma galinha que vive solta, eu vou preferir do que uma galinha que vive presa. Porque eu acho que isso é mais correto com a criação, com o modelo. Então a gente vai caminhando para isso, Albino. E ao mesmo tempo, também a gente vai caminhando para maldades extremas, né? De parecer isso e não ser isso. Por exemplo, empresas que vendem orgânico que não são orgânicas, empresas que fingem que a galinha é mais bem tratada e no final acaba sendo mais maltratada, né? No final a gente está sendo mais humano com as pessoas e está criando uma distorção mais grave ainda na sociedade. Isso eu tava falando com a minha filha, que a gente tava vendo aqui uma marca, é uma marca nova dessas startups, já que você tá falando, bem interessante esse tema. É que nem a Natura, tá? Você pega lá o creme da Natura, o comercial mostra lá uma morena, uma baiana linda, com pele bronzeada, jambo, descascando um açaí, né? Você fala assim, caramba, essa Natura aqui é pé na terra, né? Aí eu recebi aqui a marca Dengo, uma nova marca de chocolate, né? Você olha ali o produtor, os 3 donos usando camiseta de vereador, pra mostrar um negócio que é pé no chão, sabe? Aí eu falei pra minha filha assim, como que você acha? Você acha que essas pessoas estão andando no meio da floresta, passando no meio das árvores, falando assim, árvores, vocês me liberam fazer uma barra de chocolate e faz uma barra de chocolate? Me permita colher o seu fruto. No dia a dia, isso é imagem. Uma coisa é imagem, outro dia a dia é nego gritando, filha da puta, tira o chocolate. Desmatamento, barulho, Porque escravo. Eu trabalhei dentro de uma empresa, dentro de outra, de alimento, que é a líder, pra te falar, é uma multinacional brasileira de alimentos, e ela é líder aqui no Brasil. Se você fala essa marca, você só pensa em qualidade. Você pensa em um negócio como se o cara estivesse fazendo presunto fatia por fatia. Já deve imaginar qual é a marca. Dando beijinho no porquinho, falando desculpe, obrigado pela sua vida. Desculpa. Eu nunca vi um lugar tão bagunçado e sujo que nesse lugar. Porque o que acontece? As pessoas, uma coisa é a marca. E as pessoas estão felizes em comprar a marca. Mas lá por trás, meu amigo, é muito longe disso aí que você não tem ideia.
E daí a gente também tá indo pra uma geração aí que... o marketing foi sucesso. Porque minha filha falou assim, não, pai, eu realmente acreditei que eles fazem esse chocolate em casa, um negócio caseiro. Eu falei, Livre, é impossível. E isso entra, Albino, E ela tem 14 anos. aquele modelo então ela imagina de assim. ludibriação, né? Eu sou um entusiasta da engenharia de alimentos, né? Autodidata aí, e gosto dessa área. E aí ele tem lá, paçoquinha, né? Normal. Tem lá 3 ingredientes, né? Ou 4, né? Amendoim, açúcar e sal, né? E aí tem ali, às vezes, um conservante, uma coisa, mas nem precisa com tanto açúcar e sal. Geralmente 3 ingredientes. E ali você tem lá, paçoquinha agora, todas as marcas têm isso. Fit, redução, 0 açúcar, mas tem maltodextrina, que é açúcar, só muda o nome, então escreve açúcar. Aí 0 adição de açúcar, açúcar com... A fraseologia 0 mesmo. sacarose. A fraseologia é açúcar, mas é maltodextrina. Aí tem lá 12 ingredientes. É muito mais nocivo à sua saúde. Mas é saudável e fit. Por quê? Porque tem um pozinho de aveia. Olha, tem aveia. Nossa, cara, então tome aveia. Então, assim, a indústria ludibria muito, cara. Muito. Sim. E eu fico triste em ver que isso vai rolar muitos anos ainda. Até as pessoas como eu terem mais... deixa eu olhar o rótulo, né? Deixa eu ver. Então, é a boa ou é a real? É o rótulo ou é a lista de ingredientes? Aí eu porque olho as aqui pessoas atrás. estão suscetíveis, porque as pessoas estão suscetíveis a serem enganadas. Exato. Ser suscetível para ser enganada na política, no comércio, na hora de comprar, as pessoas estão suscetíveis. Porque você vê, o jeito que eles matam, é capaz de eu te falar, o jeito que eles matam o frango no batedor, os caras fazem assim, ó, mata, tira o miúdo, e o cara fala assim, ó, ô João, separa tantos pra sadia, separa tantos pra seara, separa tantos pra tal. Daí você vai lá no supermercado, o da sadia custa 8, o da seara custa 4, e daí vê 2 caras comprando e um olhando de careta pro outro. Ah, eu só compro sadia. É o mesmo bicho, nasceu no mesmo lugar, foi criado no mesmo lugar, foi abatido no mesmo horário, porque quem produz não é sadia, não é seara, não é nada, é o produtor. Esses caras compram do produtor. É que nem a leite Parmalat. O cara que compra leite Parmalat e acha que tá vendendo alguma coisa, o que você acha que vende? Você acha que a Parmalat tem uma vaca? Parmalat não tem vaca nenhuma. É isso. É o produtor do leite, teve cara. Teve momentos aí no Brasil já de fraudes extremas aí do leite, porque os produtores, para sobreviver de algum certo modo, também não é desculpa, né? Mas pra adulterar o leite, né? Porque vencia, não conseguia vender a safra e tal, ali o seu lote, aí punha uma sodinha cáustica, né? Um negocinho, coisa leve. Aí dava batizado o leite, opa, perdeu aquele gostinho, né, estragado, dá pra vender, e isso vai no bolo, os caras falam, não conseguimos auditar todo mundo, né? Então essas malandragens, assim, no final, gera progresso, tá? Mas é um custo que desprogride, né? Regride, né? A gente, é complicado, avança, mas volta. É essa eterna evolução aí, Albino. Eu lembrei agora um negócio, James Rand, tá? Se você estiver ouvindo até aqui, parabéns. Procure aí James Rand, tá? J-A-M-E-S-R-A-N-D-I. James Rand é um velhinho, tá? Que teve como objetivo de vida um mágico americano, teve como objetivo de vida desmistificar a fraude do Uri Geller, que é um cara que se diz que o poder da mente corta tudo. Careca. E ele ele passou anos da vida como detrator do Uri Geller e falou, cara, eu não acredito que vocês estão pagando milhões de dólares em eventos e tal, e levando em programas de TV, pra esse cara ficar milionário enganando vocês. Cara, o Rand, velhinho, fez isso por propósito. Gente, deixa eu contar pra vocês, vocês são tontos, estão sendo enganados. Resumo da vida, não sei se o James Rand já morreu, vou olhar aqui depois, mas ele chegou na conclusão, anos e anos depois, atacando o Uri Geller. E ele mostrava todos os truques do Uri Geller. Depois você pesquisa no YouTube, você vai ver, sensacional. Ele fala, esse aqui que ele mexe uma bússola, ele tem um imãzinho que é a cor da pele, aí você faz assim, a colherzinha, que ele falou, entorta a minha colher. Não, hoje meus poderes não estão bons, o Uri Geller falava nos programas de auditório lá, e nunca se expunha. O James Rand falou, gente, eu desisto. O ser humano gosta de ser enganado. Conclusão do meu experimento. O ser humano gosta de ser enganado. E o ser humano quer atacar aquele que revela a ele que ele gosta de ser enganado. Mito da caverna. Cara, ele falou... É o mito da caverna. O cara que fala é o louco e provavelmente é o que vai ser morto dentro da caverna. Ele falou, eu não tenho mais idade pra isso, não quero mais... Parei. Gente, vocês têm o que merecem. O que ele está dizendo? É a reflexão da maturidade média do ser humano nesse momento histórico que ele viveu, que ele fez isso. Talvez isso melhore com o passar do tempo, mas talvez isso seja um rastro infinito. E aí a meritocracia não é utópica mesmo, Albino, porque não vai. Porque fica nesse lenga-lenga, no final é quem joga futebol melhor,
eu gosto mais e foda-se, a empresa é minha. É o cara que é mais amigão, o cara que é mais gente fina, é o cara que vai receber, não adianta, né? Não, vou criar uma empresa, vou bombar a empresa, vou ficar igual outro cara também. Talvez um pouquinho melhor. E a gente vai melhorando um pouquinho, claro. Porque da mesma forma que o cara vende aí o comercial de margarina mais lindo da família junto, passando no papel, parece que é feito milimetricamente, o cara tá varrendo no chão, o cara tava com o rodo, tirando o que caiu do chão pra colocar no pote que tu vai passar no teu pão. E você vendo o comercial da família, achando que a fábrica é do Willy Wonka, que tem lá os lupa-lupa enchendo a margarina. Exato, e saltitantes e sorridentes. É. O mais legal, Biro, que isso vale na indústria de alimentos, vale numa grande consultoria, que é consultoria de gestão, de liderança, né? Consultoria de humanidade e diversidade. Você vai ver lá o quadro acionário, não tem diversidade. Aí você fala, pô, no final, somos hipócritas como um todo, porque no final a sociedade se constrói com esse branding, com esse marketing aparente, como o James Randi revelou. O ser humano gosta disso. Ele não quer ver a realidade. Ele quer fingir que o cara... Ele estimulou o cacau ali, né, com alguns movimentos, e o cacau caiu na mão dele naturalmente. Falou, nossa, me colha, porque fazemos a parte de um todo, né? Se alimente dos meus... E no final é pra, sabe o quê? É pra manter a tua consciência limpa. No final, somos avatares na caverna do dragão. E eu acredito nesse... Por um lado, esse mundo que nós vemos é o inferno. E por alguns aspectos é o céu, o paraíso. Tem muita beleza, tem muita felicidade, tem muito amor. Mas a gente convive no inferno ao mesmo tempo. Então, é esse paradoxo que eu olho pro mundo. Somos avatares nesse caos aqui. A gente só sofre a vida inteira. Pode ver, qual é a nossa vida? Cara, a gente só se ferra. Vida é sofrimento, né? Isso é uma definição filosófica. Ponto. O cara disse assim, se um dia eu acordasse e não sentisse sofrimento, teria certeza que estaria morto. Mas o legal é que a gente busca esse não sofrimento. E a gente não consegue desligar isso. Não. A gente busca essa iluminação, esse crescimento, né, essa melhoria. E assim, mesmo sabendo que é utópico. Então, é isso, cara. É isso. Vamos buscar uma meritocracia um pouquinho melhor, vamos lutar contra isso, mas a gente, quando derrubar o poder e assumir o poder, a gente se transforma. Vai fazer a mesma M. Talvez com um pouquinho menos ali, mas um outro piorzinho ali. A gente vai evoluindo sim, vai progredindo. Olha, né? Porque afinal, saímos de Gengis Khan melhorou, para né? Lula. Melhorou. E, por mais que seja ruim, mas é bem melhor que o Gengis Khan. Isso ninguém pode negar. Até o cara que odeia ele, se conhecer um pouquinho de história, sabe que o Gengis Khan organizava violência sexual coletiva de 10 mil mulheres. Pronto. Né? E o Lula nunca fez isso. Então hoje tem um marco que a gente finge. A gente já começou a fingir. Olha que avanço. A sociedade já começou a fingir que não é tão má. Agora a gente talvez vai começar a praticar, e já vejo isso na realidade, que é o céu também aqui. Já vê esse amor, essa beleza, né? A vida é maravilhosa também. Então a gente já vê essas coisas acontecendo pela caridade, pelo aumento de consciência. Mas a gente... Então eu acho que vai melhorar, Albino, mas é demorado, cara. A gente quer em 100 anos, né, numa vida. Não, é projeto de 10 mil anos. Pô. Vamos olhar para o todo. Vamos olhar que a gente está fazendo nossa parte como catalisador de uma evolução. E eu vejo que hoje um pouco a pessoa, é isso, né? Um pouquinho a pessoa tem que trabalhar um pouquinho mais para antes enganar era mais fácil. Hoje as pessoas têm que se esforçar um pouco mais para enganar. Por exemplo, a questão de meritocracia nas empresas, quando não existe a meritocracia, isso é verdade. Parece mais, cara. Não, é verdade. Antigamente o coitadinho batia o ponto, ia pro canto rezando pra não ser mandado embora, André. Escancarado, eu acho. Hoje tem leis de meritocracia. Essa estrutura política a gente vê globalmente, né? Direita, esquerda, ou em outros países que tem outras modalidades aí. Mas no final, essa briguinha, essa luta toda, trouxe avanços, poxa. A gente tem leis que nos pautam, que nos ajudam. A gente fala, o CLT atrapalha o empreendedorismo brasileiro. Lógico, destrói a possibilidade de crescimento do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, resguarda aquele que poderia ser escravo se não houvesse o CLT. Que é a maioria. Exato. Então, assim, ajuda, que tá. Então, Fabrício, você tá defendendo que bandeira? Cara, eu tô defendendo a bandeira do avanço. A bandeira da gente ter consciência, a gente usar essa briga para, de fato, pontuar melhorias de consciência, de processos, de políticas. Você está escutando o Bizu X, o seu BizuCast Express. Produzido e editado por BizuCast.